eu creio, eu creio. O choro dura uma noite. Eu creio, eu creio. Levante as suas mãos e diga: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Só você que acredita que tem alegria, levante as suas mãos e comece a adorar esse Deus que é todo poderoso. Olá, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, boa manhã para você. Estamos começando o nosso Compartilhando Vida, é a programação aqui da Gênese Rádio Web e a gente chega em mais uma sexta-feira, o Compartilhando Vida, o nosso terceiro, né? Terceiro, eu me perdi aqui. Estou com o Alisson Garcia, nosso irmão Alisson Garcia. E é um prazer te receber no nosso Compartilhando Vida. Sei que tem muito para derramar aqui, para falar, enfim, contar um pouco da tua história, contar daquilo que Deus tem feito. Tudo bem, Alisson? Tudo bem, bom dia, pessoal. Bom dia, Manuel, né? Também é uma honra participar, né, desse quadro, né? Quando eu olhava lá, eu ficava imaginando, né? Será que eu vou ser convidado? Será que eu vou ser convidado, né? E daí não demorou muito sendo o terceiro, né? Então eu sou o Alisson, né? Tenho 28 anos, sou casado com a Ellie, tenho uma filha, a Maria, né? Tem 6 anos. Eu costumo dizer essas informações, né? Para as pessoas conhecerem um pouco mais, né? Uhum. O meu pastor é o pastor Aguinaldo, né? O cara que eu reconheço como sacerdote, né? E eu sempre gosto de falar dele porque... na questão de honrar ele, entendeu? Então eu sempre gosto de falar, meu pastor é o pastor Aguinaldo, sou casado com a Ellie, sabe? Eu gosto de explicar, porque daí a pessoa, né, o cara, né, ele tem uma responsabilidade em honrar as pessoas que sempre estão com ele, que é a minha mulher, minha filha, meu pastor e claro que os meus irmãos também, né? Glória a Deus, cara. E tu tem 28 anos, até eu tava brincando fora do ar aqui, tu não tem cara de 28 não, cara, tu é novo, hein? Confesso até, achava que tu tinha uns 25, 24 anos. Tenho 28. Mas é uma vivência aí. E eu até brinco, e eu brincava, pessoal, com o Alisson, até fora do ar, esses dias, e dizia, né, o nosso irmão descoladão. Por quê? Por que a gente fala descolado, né? Ele é cheio de tatuagem e tal. Isso, de uma certa forma, depois a gente vai entrar no teu testemunho, de uma certa forma, às vezes, é vista de um certo preconceito, né, Alisson? Existe, assim, um preconceito, né? Claro que o preconceito você tem que... Deu um probleminha nas câmeras ali. Acho que nós temos que dar um loop de novo. Fica na rádio e tudo. Ok, tá. Então a gente vai seguir com a rádio aqui, ou vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um intervalo, tá? Isso, vamos fazer um intervalo. Gente, não perde aí. Deu algum problema de loop ali, enfim, o pessoal deu algum problema com relação às câmeras aí. E a gente vai refazer a conexão, tá? Eu vou fazer um intervalo, depois a gente fala sobre essa história aí de que preconceitos, enfim, né, de quem trabalha ou quem, né, está tatuado ou não. Mas, é claro, vamos falar sobre Compartilhando Vida com o Alisson, né, o Alisson Garcia, que está aqui no estúdio. Segura aí que eu já volto. Faça parte você também da expansão do reino. Compartilhando o aplicativo da Gênese Rádio Web e os links do site www.geneseradioweb.com.br @Gênese Rádio Web pelo Instagram e página no Facebook. Gênese Rádio Web, a cultura do reino em você.
9h04. Primeira habilitação, adição de categoria, mudanças de categoria e renovações. Faça com os melhores profissionais do CFC Gerivá. Venha fazer a sua carteira de motorista no CFC Gerivá. Aprenda a dirigir com as aulas práticas e teóricas, com instrutores capacitados e sintonizados com as atuais leis de trânsito. Cursos de especialização em EAD, transporte escolar, coletivo de passageiro, produtos perigosos, emergência e carga indivisível. Aproveite e faça sua primeira habilitação em até 12 vezes. Centro de Formação de Condutores Gerivá. Avenida Coronel Braulio de Oliveira, fone 3361-1311 e 99181-8066. Muito bem, de volta então, gente, de volta, né? Estamos aqui nos ajustes. Ao vivo é assim, isso Ao vivo é assim, né? Faz parte, não tem o que fazer, né? Ao vivo é assim. Então, para você que de repente perdeu aí alguma conexão, estamos de volta. Alisson, nós falávamos sobre, né, a questão de ser diferente. Vamos usar dessa forma assim, né? E fala um pouco pra gente, né? Como é que você encarou isso? E depois, é claro, que a gente vai entrar do teu testemunho falando como é que você se converteu. Que na verdade já falando a respeito disso, né? Você já chegou com a pergunta já de impacto, né? Falando disso, a gente já começa a falar do meu testemunho, né? Porque assim, o que acontece? Eu já vou começar aqui te explicando, né? Eu tive um contato, assim, na juventude, ali com 14, 15 anos, tive um contato com um amigo meu que ele tinha uns costumes que eu achei um pouco diferente, que era ler a Bíblia e ir numa igreja, né? Então aquilo já me marcou. E eu creio que a minha caminhada já começou ali com Deus, né? Mas passando todo esse tempo ali... Isso com quantos anos mais ou menos? Isso com 14 e 15 anos. E aí, no ano de 2012, 2013, eu volto para Giruá. Isso aconteceu em Santa Catarina, né? Eu volto para Giruá. E começo o quê? Começo minha caminhada aqui em Giruá com o pastor Aguinaldo. Olha só. Então, em 2012, eu faço o meu encontro com Deus, né? Obrigado. Eu faço o meu encontro com Deus aqui, aqui em Giruá, né? Em 2013, eu me batismo, né? Eu faço aceito, no caso, né? Jesus ali, faz o batismo, no caso. Aí, então, começa ali a minha caminhada em 2013 aqui em Giruá, né? Então, desde o início ali, tudo é novo, né? Acaba que tudo é novo pra gente, né? Então... Sim, e você jovem, novo, né? Ou seja, uma mudança atrás da outra. Isso, E aí, então, eu não tinha tantas tatuagens assim. Então, eu comecei a fazer tatuagens, né? Porque o que aconteceu? Eu era rebelde, não tem outra palavra, né? Eu era rebelde. Meu pastor falava pra mim fazer A, eu fazia B. Por isso que, Manuel, sempre quando eu me apresento, eu falo do nome dele, porque eu reconheço Deus na vida dele. E sabe qual que é a forma que tu mostra que tu reconhece Deus na vida de uma pessoa? Quando você honra ela. Amém. Então, sempre quando eu falo do nome dele, é porque eu quero honrar ele, né? Em todas as maneiras, porque eu acredito que ele é um homem de Deus e ele é o sacerdote que Deus levantou na minha vida. Sabe? Então, em 2013 começamos nossa caminhada junto. Me deu várias oportunidades, né? Fiz o pastor cansar de me dar oportunidade. Até que eu acho que um dia ele falou assim, quer saber? Eu acho que, né, acabou as oportunidades. Acho que acabou, não tem mais. Mas creio que nunca ele pensou isso no coração dele, mas, né, isso envolve o meu testemunho, né? Então, passando todos esses tempos ali, né, desde 2013, de 2013 até, vou pular lá para 2018, né, porque aí ficamos toda essa caminhada, altos e baixos ali, mas o pastor, né, sempre ali me auxiliando. Então, em 2018, vou continuar falando assim, né, em 2018, eu creio que, né, claro que uma pessoa, mas eu digo assim, creio que um anjo da parte de Deus atravessa o meu caminho, né, me mostrando que realmente eu vivia uma religião, né? Eu vivia uma religião. Por culpa de quem? Por culpa do meu pastor? Eu acho que jamais. Eu acho que nunca. Eu acho que por culpa da gente, né? Por minha culpa mesmo. Porque eu creio que a religião é você repetir algo que alguém já está fazendo, mas sem conhecimento. Tipo assim, Manuel, vou te dar um exemplo. Você dá o dízimo
E aí eu vou dar o dízimo porque você dá. Mas eu não te pergunto por que você dá o dízimo. Então eu não tenho conhecimento sobre aquilo. Então eu creio que de 2013 até 2018 eu repeti tudo aquilo que o pessoal estava fazendo, que eles davam testemunho que era Deus na vida deles, era isso, era milagre, era aquilo, e eu só queria repetir aquilo. Então eu creio que de 2013 a 2018 eu vivi uma religião. E em 2018 é o marco da minha vida. Foi quando que acontece o pior momento da minha vida. O pior momento da minha vida, porque com 20 anos eu conheci minha esposa, com 21 eu casei e tive minha filha, então ela... Isso tudo muito novo. Isso tudo Mas muito eu quero novo. entrar num detalhe, Alisson, antes de tu seguir aí, tá? Antes de tu seguir. Tá bom. Eu quero entrar num detalhe, eu quero saber em que momento que você viu assim, é isso que eu quero para a minha vida, quando você bem novo, ali, no início. Sim. Que tem um momento em que a gente diz assim, cara, que legal a palavra, como Sim. assim? O que é isso, né? Eu quero que tu conte esse detalhe para nós. Esse momento aí foi exatamente em 2018, no ano de 2018, né? Ali eu tava com 19 anos. Então ali foi um marco, cara. Ali aconteceu muitas coisas na minha vida, que nem eu tava te contando, né? Eu passei pelo pior momento da minha vida, né? O que acontece? Quando você vive muito tempo na religião, você acaba que, como você não vê resultado, e aí você cansa. Porque quando você tá na religião, o favor de Deus não te alcança, e é só a força do teu braço. Então eu cansei, né? Aí aconteceu, ou até eu e minha esposa, a gente... Não, mas eu te pergunto, eu quero te fazer uma outra pergunta. Nós não chegamos ainda naquilo que eu quero saber. E tu não tá querendo falar. Não, brincadeira à parte. É claro, eu tenho o testemunho do Alisson, mas sempre tem aquele momento em que é a palavra-chave de início. Ou seja, como eu me converti, entendeu? Tipo, eu conheci, eu já venho de uma família religiosa, né? Sim, teoricamente, sim. ou não, né? Ou porque alguns acabam, eu me converti porque... eu tive um prejuízo na vida de família, ou eu tive, de repente, nas drogas, ou seja, qualquer for, nesse sentido, entendeu? Então, sim. Bem lá no nesse início. Ponto, exatamente, eu quero pegar o teu início. Tá bom, isso que eu quero saber. Por quê? Porque é um ponto de partida e que a gente sempre vai lembrar a vida toda. É a mesma coisa que eu conhecia Jesus através do meio de comunicação, através da rádio. Legal. Esse foi o ponto inicial. Mas não é o meu compartilhando vídeo, Sim. é o teu. Então, eu morei em Santa Catarina, a gente foi embora pra Santa Catarina, né? Um tempo, a gente morou acho que de cerca de 6 anos lá, eu, minha mãe, meu pai e meu irmão. E aí, então, o que acontece? Lá eu fiquei amigo de um rapaz, né? Eu vim assim, minha avó era católica, né? Minha mãe teve contato com a igreja, assim, evangélica, né? Mas eu, na infância ali, nunca frequentei um templo, né? Não tinha esse contato. Então, quando que eu, né, vejo que tem algo diferente nesse mundo, né? É esse contato com esse meu amigo lá quando eu tinha 15, 14 anos de idade. Legal. Que ele tinha um costume de ler a Bíblia, né? E também ir à igreja, né? Ir ao templo, na verdade, né? E aí ele foi o primeiro contato que eu tive, a questão de ler a Bíblia ali, né? Daí eu comecei a questionar ele, mas por que ler a Bíblia? E aí ele começou a me contar, né? Não, porque, né? Porque existe um Deus, né? Porque esse Deus amou o mundo de tal maneira que mandou... Até então você conhecia Deus pelo aquilo que as pessoas falavam, mas não vivenciava. Não sabia nada. Então o primeiro contato foi esse... Eu até sim, eu vou dizer pra ser sincero pra ti, eu até tinha ido, assim, ido numa igreja antes desse contato com meu amigo, mas como que se fosse no mercado, vai no mercado e sai, entendeu? Então, com esse meu amigo, eu tive um contato um pouco mais, como que se fosse mais profundo, dá pra se dizer, sabe, Manuel? Então ali que começou, ali foi que daí eu comecei a ir na igreja com ele, já entendendo que havia um Deus que amou o mundo, né, e que mandou o seu filho. Então eu já fui na igreja, daí lá na igreja, naquela época eles chamavam as pessoas na frente, né, para aceitar a Jesus e confessar com sua boca, né, e crer com seu coração. Então eu fiz tudo esse ato nessa época aí, que foi quando eu tive o encontro, né, o encontro ali com Jesus a primeira vez, né. Legal. E aí, daí o tempo foi passando, né, daí eu ia na igreja de vez em quando, sabe, eu não fiquei, não foi a partir dali que eu fiquei direto na igreja, então...
Era uma caminhada. Era uma processo. caminhada. Eu posso dizer que em 2013, né? Em 2012, ali, 13, quando eu fiz o meu encontro com Deus e quando eu me batizei, eu creio que ali, né, já começa uma segunda etapa da minha vida de conversão. Tu entendeu? Não sei se eu respondi o que você Sim, queria saber. Perfeito. Então, daí posso continuar? Claro. Não, por que é importante, né? Até Não, para inspirar pessoas, porque, claro. Alisson, as pessoas às vezes elas não têm noção, ou de repente, claro, tem situações que já vêm de berço, já vem, Sim, sim. vem e tem outras situações que às vezes vêm por algo ruim, né? Sim, não existe aquele ditado, né? Ou você vem por bem ou vem por mal. Exato. Né? No teu caso, né? Por conhecer um amigo que era cristão. Exatamente. E isso que é legal. Porque. E Manuel, só um detalhezinho. Ele não me falou. Ele fez. A gente tava. Eu lembro, cara, eu lembro como se fosse hoje. Nós tava num momento, numa sala. Eu e ele na sala da casa dele. Nós tava fazendo um alongamento, assim, né? E aí ele tava com a Bíblia perto dele. E aí ele puxou a Bíblia e abriu e falou assim, ó, vamos abrir aqui uma palavra pra ti. Aquilo que me marcou. Cara, tu fez eu lembrar da cena, cara. Tu é bom nisso, Manuel, hein? Entendeu? Aí que foi assim, ó, por que isso? Aí ele começou a me falar. Pode continuar. Que legal. Mas é um detalhe legal, Não, né? mas são detalhes importantes, por quê? Porque marcam a gente. Marcam a gente. Nessa época vocês faziam o quê? O que é que... Tu me falou, sabe? Eu quero que tu fale. Essa época aí eu dançava break. Que legal. Eu dançava break, esse meu amigo ele dançava break e a gente teve esse contato na escola, né? A gente se conheceu na escola, assim, e eu não sabia nada, assim, e eu comecei a andar com ele e comecei a aprender com ele. E ele tinha esses costumes. Cara, como é importante ter o testemunho inicial, e eu sei que tem muito mais, gente, tá? Eu me arrepiei aqui porque é o Espírito Santo que tá pedindo pra gente tocar nesses assuntos. Glória a Deus. Por que é isso? Porque a gente sabe que existe uma juventude, entendeu? E eu, Manuel, no meu entender, vejo você como um representante de jovens e de juventude. Amém, glória entendeu? a Deus. Por quê? Porque você vem de uma situação, break, eu também vivi esses momentos, entendeu? Sim. Vivi os meus momentos de camiseta pichada, de skate, disso, não sei o quê. Pro pastor Aguinaldo, né? Pastor Aguinaldo também, né? Também os momentos dele de skate, enfim. Era skatista. Skatista, a gente brincava descoladão e tudo mais. Então, pra te ver que como a gente não pode julgar as pessoas pelaquilo que você está vendo. Exatamente. Porque muitas vezes, né, atrás daquela pessoa ela tem, acima de tudo, tem um ser humano, tem um coração e pode estar com uma palavra de Deus tremenda que pode transformar. A gente tem visto alguns artistas, se eu não me engano, e agora me fugiu um nome, que ele é todo... os cabelos, assim, parece aqueles reggae, né? Agora eu não lembro o nome dele bem. Mas ele é uma pessoa que prega a palavra, ele chega em qualquer local daquele jeitão dele mesmo, sim. E prega a palavra de Deus. Então, para te ver assim, ó, que não existe da forma em que a pessoa está ou como ela está. Agora, o que está nela é o que faz a diferença. Exatamente isso aí, mano. Eu creio que, né, realmente assim, ó, é o coração disponível. Não é a condição do coração. A condição não vai mudar nada em ele pregar o evangelho. É o coração disponível, né? Então, tipo, se tem um coração disponível, Deus vai acessar esse coração e não importa o estado que ele esteja, a partir daquele momento, daquele encontro, Deus vai fazer. Quem é que vai limitar Deus, mano? Ninguém limita Deus. Glória a Deus. Né? Mas, voltando, então, ao teu... onde você teria parado ali, né? Houve, digamos, você casou, né? Muito cedo você já teve... na verdade, o meu casamento foi assim, ó. Eu, embora depois que... Eu comecei a ganhar uma maturidade, sabe, Manuel? Pois isso foi uma caminhada, né? Foi uma caminhada. Eu comecei a ganhar uma maturidade ali, eu creio... Com certezamente que foi da parte de Deus essa maturidade. Desde lá do meu primeiro encontro lá com meu amigo, até 2013 ali, sabe? Então Deus sempre foi me dando maturidade em algumas coisas. Claro que eu vim entender isso, Manuel, né? Bem depois que vinha da parte de Deus. Então, dessa forma que Deus foi me dando maturidade, eu fui tipo assim, pensando assim, ó, eu quero, né? Jovem ainda, eu pensava assim, já tava, tipo, na igreja, né? Eu quero achar uma esposa, né? Eu orei a Deus, quero achar uma esposa, assim, que seja minha ajudadora. E foi quando que eu encontrei a Ellie, e eu falei assim pra Ellie, ainda antes de namorar, né? A gente namorou 6 meses, mas ela lá em Balneário e eu aqui em Giruá.
Nossa, uma diferença grande, hein? Mais de E aí 800 quilômetros. a gente namorou por telefone 6 meses ali, né? Creio que seja essa soma certinha, assim, mais ou menos, né? Também. Aí então eu fui pra Balneário conhecer ela. Cheguei lá pra ela e falei assim, ó, eu caso contigo. Eu caso contigo, só que eu morava em Balneário, né? Só que eu não quero morar aqui em Balneário, eu quero voltar pra minha cidade. Vamos lá conhecer minha cidade? E ela topou, né? Conheci ela na igreja, ela cantava rap, né? Olha só, quer que eu fale como que eu conheci ela? Pode conhecer, pode falar. Aí eu fui a Balneário, né? Fui a Balneário e lá tinha uma igreja lá que tinha o culto do rap. Culto do rap. E aí eu fui convidado pra dançar break nesse culto do rap. Aí fechou. Aí eu cheguei lá pra dançar break, e adivinha quem tava lá cantando rap? A Ellen. Que legal. A minha amada esposa. Aí então a gente teve esse contato, sabe? Daí depois eu voltei pra Giruá, né? Nesse período ali, daí a gente, né, começou a conversar, namorou por telefone. Depois eu voltei lá e busquei ela e trouxe pra Giruá. Daí logo em seguida já casamos, né? Tivemos a Maria, né? E aí esse foi o encontro com ela, né? Que legal, que legal. E aí depois, e a sequência, eu sei que houve muitas mudanças aí, né? Daí o que acontece? Daí a gente vem pra cá, né? E ali assim, ó, daí é isso que eu te falei. Daí a gente, né, casado ali, novo casamento, né? Eu ainda com um coração muito rebelde, né? Eu creio que não aceitava a paternidade. Então quem não aceita a paternidade não consegue reconhecer a autoridade. Isso é um problema na juventude, né? Porque eu sofri isso, né? Porque falta de paternidade, né? Tipo assim, vamos supor, vou usar um exemplo aqui. Eu respeito o policial, mas eu não gosto dele. Então você desonra o policial. Então não basta respeitar, você precisa honrar, né? Então eu creio que Deus começou a lapidar a minha vida nesse período ali, né? Me botando em algumas provas. Algumas eu reprovei, tive que fazer de novo. Reprovei, tive que fazer de novo. Até que eu comecei assim, não, Deus, né? Eu quero passar essas provas. E eu comecei a passar as provas. Comecei, sabe, a ganhar maturidade, né? Ganhar conhecimento da parte da Bíblia. Que foi que daí, né? Chegando em 2018 ali, acontece um marco na minha vida que eu conheço, assim, a boa notícia do Evangelho do Reino de Deus. A boa notícia do Evangelho do Reino de Deus. Porque tem gente que quer dizer assim, tem o Evangelho da Graça, tem o Evangelho disso, tem o Evangelho daquilo. Eu creio que tem uma boa notícia, que é o Evangelho. Amém. Né? E qual que é essa boa notícia? Em 2018 chegou pra mim a boa notícia do Reino de Deus. Aí que começa a minha vida, né? Aí que eu falo pra ti, Manuel, que eu me converti. Porque eu entendi a graça. E foi quando que todas as coisas na minha vida começaram a mudar. Claro que eu passei por um período com a minha esposa ali que foi muito ruim. Eu e ela, né, tipo, tivemos separação. E aí nesse período ali, a gente ficou 2 ou 3 meses separado. Então, tipo assim, eu fiquei muito machucado. Ela ficou muito machucada. Minha filha ficou muito machucada. Só que não adianta, cara. Quando Deus tem algo na tua vida, Ele vai vir atrás de você. Não se preocupe. Você quer fugir, pode fugir, fica à vontade, né? Quer que nem o irmão lá, Deus botou ele na barriga do peixe e depois cuspiu na praia, né? Quer fugir, foge, né? Mas eu vou te encontrar. Eu te trago de volta. Então eu creio que em 2018 ele me encontrou, né? Através de uma mensagem, né? Claro, Deus vai usando as pessoas, né, cara? Eu recebi uma mensagem, cara, do pastor famoso Luiz Hermínio. Luiz Hermínio. Me mandou uma mensagem, cara. Minha esposa começou, tipo assim, a querer voltar comigo, sabe? E eu com aquele coração duro, sabe, Manuel? E aí, então, ela sabia que eu gostava demais das pregações do... Eu vou comentar, né? Vou comentar Luiz isso, né? Sabia que eu gostava demais. Ela entrou em contato com o Luiz Hermínio e contou a situação, né? Claro que a minha esposa também estava em contato com o meu pastor, mas só que nessa época eu não queria ouvir ninguém, Manuel. Era rebeldia, ou seja, nem era uma questão de rebeldia aí. Aí era mais uma questão de você estar... Não, de você estar machucado. E quando a gente está machucado ou quando tem alguma dor e você não sabe o que fazer, né, muitas das vezes você quer tentar achar um outro escape. O que você não quer é ouvir conselho de ninguém. Você foge... Você quer fugir. Você quer fugir do remédio que você sabe que pra te curar vai doer um pouco. Eu acho que é isso, né? E aí então o pastor Luiz Hermínio me manda uma mensagem.
Cara, e naqueles dias ali, Manuel, tava indo trabalhar, eu trabalhava ainda, trabalhava na CLT, né? E aí então eu ia pela BR e eu ia subindo e eu comecei devagarzinho a ter um contato e uma intimidade com Deus, orando e indo trabalhar, cara. Eu comecei de novo assim, ó, como que se fosse me relacionar com Deus. E aí, em seguida, no 2º dia, eu recebo a mensagem do pastor Luiz Hermínio, né? Muito forte, cara, né? Mandando pra mim, assim, né? Pra mim tomar uma posição. É isso que eu quero? Ele mandou olhar pro meu futuro, né? E tomar uma posição. Era isso que Deus queria pra minha vida? Então foi um choque de realidade, né? Eu falei, cara, não é isso que eu quero pra minha vida. Deus é um Deus de família. E é um Deus que sempre tá preocupado com o recomeço. Se algo tá um pouco estragado, ele tá preocupado com o recomeço. Foi então quando que o Espírito Santo falou no meu coração, cara, restaura a tua família. E aí eu fiz como que se fosse um propósito. Nesse período eu falei, Deus, eu restauro minha família. Mas eu peço pro Senhor, né, isso em oração, subindo na BR, né, em oração, eu falei assim, só que assim, ó, eu quero restaurar minha família, mas eu não quero ser nunca mais aquele cara rebelde. Quebra o meu coração, me tira essa rebeldia, me dá algo novo, eu falava, me dá algo novo, então me mostra algo assim, eu quero ter a minha experiência, eu quero parar de ser religioso, eu quero ter a minha experiência, eu não quero repetir aquilo que as pessoas estão fazendo e estão dizendo que é benção para elas, e para mim é só uma repetição. Foi quando que Deus mandou um anjo para mim, que é um rapaz no caso, né? Amém, mas através dele, né? E me apresentou o evangelho do reino de Deus. Explicando a graça. Eu tive contato com outros pastores ali, né? Foi quando que eu entendi, opa, cara do céu. Que é isso? Eu tô desonrando. Daí Manuel, quando eu botei a mão, quando o Espírito Santo falou assim, ó, o teu pastor é o cara que tu mais desonra. O Espírito Santo botou isso no meu coração. Claro que daí ali eu já tinha voltado com a minha esposa, né? Nesse período ali eu voltei com a minha esposa e Deus foi trabalhando cada vez mais. Só que não bastava voltar. Eu pedi pra Deus, eu quero voltar, mas eu quero ser uma nova pessoa. Foi quando que eu entendi, cara do céu, o cara que mais, né, da parte de Deus fez por mim, eu desonrei. Só que aí o que acontece? Então, como eu aprendi aquilo, eu comecei a executar o que eu aprendi. Opa, se eu desonrei, então como que eu faço para honrar? E eu comecei a honrar meu pastor. E assim que a gente sabe, quando a gente começa a honrar a pessoa que você reconhece que é um homem de Deus, né, um cara reto, íntegro, né, de bom caráter, né, cara, e assim, ó, aí eu comecei a honrar o meu pastor, e aí os céus começou a se abrir sobre a minha vida, né. Glória a Deus. Então daí, eu vou continuar falando assim, daí Pode a hora que tu quiser me perguntar, pode me perguntar, tá? Não, porque você tá aqui pra mim, eu ouvi você e nós ouvimos ali, afinal, gente, é compartilhando vida. E falar em compartilhando vida, faz o seguinte, você que está no YouTube, você que está no Facebook, por favor, compartilhe pelo menos para mais 10 pessoas agora aí, né? Porque este quadro é de falar daquilo que nós temos vivido, as pessoas, né, que têm vindo aqui, vivido e compartilhando uma vida em Deus, uma vida de Deus que realmente, Alisson, tudo com muito novo, sim, muito novo, né? Você conheceu a Jesus muito novo. E para você ver que não acontece nada da noite para o dia. Porque tem muitas pessoas, aí eu bato, né, em algo que já conversamos aqui no Café com o Pastor, que as pessoas, quando elas buscam a Deus, algumas, não há uma transformação interna, há apenas emoção. E aí você, num primeiro não, numa primeira dificuldade, você acaba caindo. Exatamente. Entendeu? Acaba acontecendo. Então houve apenas ali o quê? Um momento motivacional? Não. Existe momentos motivacionais dentro da igreja, ou encontros, existe. Sim. Mas, por trás do motivacional, tem que haver o que vem a transformar. E interessante que quando você disse que o Espírito Santo falou no teu coração, que você estava desonrando o teu pastor, é porque Deus estava tratando o teu espírito. E cara, quando trata o espírito, não tem volta. Porque isso tudo que você está passando, isso tudo que você passou até aqui, né, é um crescimento, maturidade e algo que Deus ainda vai derramar na tua vida. Pode ter certeza disso, né? Isso que é mais interessante. E aí, então, o que acontece? E aí eu tenho essa conhecimento do Evangelho do Reino,
E esse evangelho do reino, falando a respeito da graça, é totalmente contrário à religião. E aí eu pensei assim, preciso falar disso que eu tô aprendendo. Pra quem? Para o meu pastor. Né? Preciso falar disso pra ele. Claro. Só que como que eu vou chegar no meu pastor e falar isso se a maioria do tempo que ele queria me ajudar, eu desonrava ele? Então eu tive que construir um caminho. Questão de honra. Aí então eu comecei a honrar ele com tudo que eu podia. Né? Em todas as maneiras. Então logo eu e ele já rapidinho, né? Ele com aquele coração dele, né? Normal. Rapidinho eu tava na casa dele, benção. tava tomando café com ele na casa dele, né? Então, reconciliamos, assim, né? Então, devagarzinho, eu comecei a falar pra ele assim, ó, pastor, eu conheci um outro pastor, né? E ele prega uns negócios assim, assim, assado. E aí o pastor, vamos dar uma olhada nisso aí, né? Daí aconteceu esse marco, né? Que é a questão do evangelho, né? Aí o nosso pastor, ele automaticamente, né? Um mestre da palavra, né? Porque assim, ó, a verdade, você não precisa defender a verdade. A verdade nunca vai precisar de defesa, né? Então eu falei algo pra ele e eu não precisava defender aquilo. Porque a verdade de Deus você não precisa defender. Verdade. Então ele, como um homem sábio que ele é, que nem a gente conhece ele foi, né? Foi dar uma examinada. Foi quando que ele examinou, ele falou, isso aqui exatamente bate com o que eu tô procurando, com o que eu quero encaixar. Eu lembro que até uma vez na igreja ele falou assim que ele montou o quebra-cabeça, né? Ele tava com o quebra-cabeça e faltava uma peça. E ele botou essa peça, né? Que foi a questão do que? Realmente começar a viver para pregar o evangelho do reino, né? Que hoje ele derrama essa sabedoria para nós no Café com o Pastor, que tipo assim, né? Tem Café com o Pastor, vamos escutar o que o pastor vai falar a respeito do reino. A rádio, né? Reino, né? Então, tipo assim, foi o marco na minha vida, né? Creio que na vida da nossa igreja, né? Porque muitas coisas começaram a mudar, né? E quando as coisas começam a mudar, saindo de uma coisa religiosa para uma coisa de Deus... tem um ser que não se agrada disso. Uhum. Então ele começa a conspirar para que tudo dê errado. Só que nós sabemos que a palavra diz, né? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, nós entramos com esse evangelho do reino e aí ele tentou fazer alguma coisa, só que agora nada mais afeta nós, né, Manuel? Não importa a situação que a gente tá, o que a gente vai fazer? A gente vai adorar e vai orar, vai jejuar. Porque glória. É isso que a gente, né, é esse que é o nosso propósito, né? Então, eu creio que esse em 2018 ali, ó, 2018, 19 e agora até onde é que nós estamos? Cara, e aí aconteceu assim, ó, eu trabalhava na CLT, olha só, eu vou te falar um pouco das bênçãos que Deus deu, né? Aí eu trabalhava, né? Primeiro eu trabalhava com dança, eu tive que largar da dança porque eu tinha que ficar viajando, eu não podia ficar com a minha esposa. Isso já era um atrito, né? E às vezes eu levava ela, às vezes não levava ela, eu tinha minha filha, então eu decidi assim, eu falei, Deus, eu quero trabalhar aqui na CLT, ficar, né, ficar aqui na minha cidade, servir aqui na minha igreja, aqui, com o que o meu pastor precisar, vou ficar perto da minha esposa, né? Então eu comecei a trabalhar de servente, de pedreiro, né, com meu padrasto. E aí eu trabalhando, sempre dando graças a Deus, né? Ali já estava entendendo algumas coisas. Aí Deus, eu pedia para Deus, né? Deus, me bota, né, num trabalho um pouquinho melhor. Aí ele me colocou num trabalho melhor. Sabe? Aí me trouxe pra Giroá, pra mim trabalhar em Giroá, eu trabalhava em Santa Rosa, comecei a trabalhar em Giroá, né, na CLT, daí eu trabalhava desmanchando o carro, assim, no pátio, assim, né, tipo assim, era bem puxadinho, sabe? E aí, eu devagarzinho, mas só que assim, Manuel, depois que tu entende a graça, tu para de murmurar, cara. Glória a Deus. Tu tá tipo assim, ó, que nem Paulo e Silas. Tu tá preso e tá louvando a Deus. O que nós vamos fazer? Vamos louvar a Deus. Aí Deus se agrada disso, vai lá, arrebenta com tudo, não é? Então eu creio que Deus começou a fazer isso na minha vida. Daí eu falei, Deus, obrigado por eu estar aqui, né? Mas eu entendi que eu sou filho. E eu entendi que se eu pedir, né, em nome de Jesus, o Senhor vai me dar todas as coisas. Então tem como, né, melhorar o meu cargo aqui na empresa? Melhorou o cargo na empresa. Glória a Deus. Me botou no escritório. Nem mexia com o carro, nem me sujava. Trabalhava no escritório, fiquei 3 anos trabalhando, né? Claro que daí de 8 horas por dia, né? Aí qual começou a ser minha oração, Manuel? Que eu comecei a ter conhecimento da Bíblia, comecei a estudar, comecei a aprender muitas coisas. E eu comecei, esse estudo aqui não é só pra mim. Esse estudo aqui eu preciso ter tempo pra comunicar isso pras pessoas. E eu comecei a orar, né?
para o Deus que é o dono do tempo, né? Que ele tá fora do tempo, nós estamos no tempo. E a minha oração começou a ser assim, Manuel. Deus, me dá tempo para mim poder falar do Evangelho do Reino. Cara do céu. Aí foi que daí, através de um outro pastor, eu conheci, né, hoje, até mandei, eu quero mandar um abraço aqui, agora era pra mim estar trabalhando, né, eu trabalho no, daí eu saí da CLT, né, deixa eu contar aqui certinho, eu saí da CLT, aí através de um pastor eu conheci um irmão, né, que ele opera no mercado financeiro, e aí eu comprei o curso dele, né, hoje ele é meu professor, hoje a gente trabalha junto, eu e ele, né, Glória a Deus. E ele, cara, foi um marco na minha vida, porque ele foi o cara que Deus usou pra me dar mais tempo na minha vida, pra mim fazer as coisas de Deus. Hoje eu posso estar aqui porque eu trabalho no mercado financeiro, né? Tipo, hoje daí eu falei pra eles, ó, pessoal, a gente trabalha todos os dias numa sala ao vivo, né? E a gente opera junto, cada um na sua cidade, né? Daí ontem eu falei pra eles, ó, pessoal, amanhã eu não vou operar, né? Porque eu fui convidado, né, pra participar de um quadro aqui na Rádio Gênesis, lá da minha igreja, e aí eu não vou operar, tá? E daí eles fizeram né, tá famoso, né? Daí eu falei, não, mas vou mandar o link pra vocês, né, e vocês escutem. Eu quero mandar um abraço pra todos os meus... galera, acho que estão lá também, tanto escutando pelo Instagram. Pra todo mundo que tá ouvindo, um abraço aí, e daí o meu professor Herbert, a gente chama ele de professor, né, porque ele dá o curso e acaba que ele fica como professor, né, então a gente tem o costume de chamar ele de professor. E eu quero mandar um abraço pra ele. E esse cara, eu creio que também foi um anjo da parte de Deus. Porque, olha só, em 2018 também eu orava, Deus me dando tempo. Então, se eu voltar pra trás um pouquinho, eu vou lembrar da minha oração que eu fiz em 2018, dizendo assim, ó, Deus, me dá tempo. Eu quero tempo pra poder, né, logo que eu conheci o Evangelho, eu quero poder compartilhar, eu quero poder estudar. Então, Deus usa esse cara aí, ó, e esse cara aí, cara, né, creio que é da parte de Deus, com certeza. Porque ele me deu tempo, ó, Manuel. Hoje eu tô aqui falando contigo, né? Claro que a gente vai ficar uma hora aqui no máximo, né? Mas se nós quiser ficar o dia inteiro aqui, eu posso ficar. Tranquilo. Por quê? Porque Deus usando esse cara, ele me deu tempo. E o que é o tempo? Por que a gente usa o tempo? Por que eu ficava 8 horas lá trabalhando? Porque eu precisava de dinheiro, eu precisava de sustentar minha família, né? Então, creio que Deus encurtou meu tempo me dando um trabalho melhor ainda, né? Então, esse cara aí também, esse é o Herbert, né? O Herbert e a Márcia, né? Eles foram também anjos na minha vida que apareceram para quê? Para que hoje eu possa aqui, ó, tá à vontade contigo, Manuel, e compartilhando vida. Glória a Deus, cara. Para te ver toda uma caminhada, e é um processo, né? É um processo que a gente vai vendo a partir do momento que você toma uma decisão, né? E tomar essa decisão, muitas das vezes ela não é fácil e também não é confortável. Não é, pode-se dizer que não é confortável, porque assim, ó, até a questão de você comunicar para as pessoas, você tem que ter muito cuidado. Porque assim, ó, vamos supor, a pessoa tá 10 anos na igreja, e eu conheço tem essa revelação do Evangelho. Porque só vai ter a revelação do Evangelho, né, do Reino de Deus, se primeiro tu ir conhecer as Escrituras. Né? Porque se tu não tem o conhecimento das Escrituras, não tem como tu conhecer. Né? Então, foi quando que eu busquei o conhecimento e foi me revelado o Evangelho. Mas isso é para todo mundo, só que primeiro você tem que buscar o conhecimento. Então, fica muito difícil, às vezes, Manuel, eu chegar para uma pessoa que tá 10 anos na igreja e não buscou o conhecimento e eu trazer isso para ela. Sabe, tipo assim, ó, a pessoa fica, né... Esse cara tá falando, né, o costume, o grande palavra, né, esse cara tá falando... Porcaria. Heresia. Heresia. Isso aí é heresia. E aí, tipo assim, isso não é heresia, isso é o que tá na Bíblia, só que a gente não foi ali e realmente, né, viu os detalhes, né. Então, eu creio que esse momento é um momento onde que, da mesma maneira que o Espírito Santo fez com que tu buscasse sabedoria, né, e conhecimento para conhecer o Evangelho do Reino, ele vai te dar sabedoria para você comunicar isso para as pessoas com amor, né, que é o que o nosso pastor pregou também esse tempo para nós, né, é com amor, é tendo compaixão que eu vou alcançar as pessoas e vou levar o Evangelho do Reino, não é chegando dizendo assim, ó, do dia para noite, né, a pessoa acredita que a salvação se perde, aí do nada eu chego para a pessoa assim, ó, a salvação não se perde, não é assim que eu chego, aí assim você está contrariando a pessoa, você não está indo com amor, né? Você tem que começar a ter um relacionamento, né? A pessoa tem que sentir interesse por aquilo que você está falando, embora às vezes você nem vai poder falar,
Porque se você falar é muito, né, que nem a gente fala, né? Essa palavra é pesada, né? É muito forte, né? Então, às vezes, tu não vai poder chegar com uma palavra forte. Tu vai ter que viver aquilo que você acredita. A partir do momento que você começa a viver o que você acredita, a pessoa vai te perguntar: tá, mas por que tu saiu da CLT? Né? Eu saí da CLT porque Deus me deu algo melhor. Então a pessoa já começa. Que história é essa? Que história é essa, né? Como que se eu trabalho, se eu sou cliente há 10 anos e tô na CLT há 200 anos, né? Tô a vida inteira na CLT. A CLT é uma bênção. O que a pessoa tem que entender? O que Deus te dá, tu tem que reconhecer como que é uma bênção na tua vida. Porque se tu não for grato pelo que Ele te deu, como que Ele vai te dar coisa maior? Exatamente. Eu ia dizer isso. Como é que você vai, né, crescer, progredir ou ganhar aquilo que você está pedindo? Murmurando com aquilo que Deus te deu. Fechou. É isso aí. Né, Manuel? É isso aí. Então, queridos, é uma palavra tremenda para você que tem buscado a Deus. E isso eu acho que é uma chave importante, Alisson. E eu gostaria que você colocasse, né, o teu ponto. Como você busca a Deus ou como você ora a Deus? Por quê? Por que eu estou te perguntando isso? Porque você passou por tudo isso, passou por toda essa caminhada, né? Passou pelos trabalhos, pelos empregos, e você está num outro nível hoje. Obviamente que você está construindo, buscando, né? Mas você sente que hoje você está... você sente que você está no nível daquilo que Deus te colocou. Entende? E um dos pontos que você falou era não murmurar. Como é que você tem orado a Deus para reverter tudo isso aí? Isso é importante. Até vou tomar um gole de água, né? Né? Então, cara, essa questão, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu acho que a palavra que Jesus, quando estava aqui na Terra, tinha para nós, era uma palavra simples. Porque só uma palavra simples pode alcançar alguém que está no pecado. Se for uma palavra pesada, quem está no pecado não vai dar ouvidos. Uhum. Então eu creio que a simplicidade, né, com conhecimento, não é só a simplicidade com o conhecimento de Deus, ele começa a te dar liberdade. E eu creio que, qual que é a minha forma de oração? Minha forma de oração não pode ser diferente do que está escrito na Bíblia. Orem todo tempo. Então, eu oro todo tempo. Só que tem momentos, né? Vou usar o exemplo de Daniel. Daniel parava 3 vezes ao dia. Né? Porque assim, eu oro todo tempo, eu tô na rua, eu tô fazendo isso, eu oro todo tempo. Você tem que estar orando todo tempo. Mas você precisa parar, né? Você precisa parar, assim, e realmente falar com Deus da maneira mais simples possível, né? Se possível, sem petições. Por quê? Você precisa alimentar a sua fé. A Bíblia diz que a única coisa que agrada a Deus é a fé. Então, se você não tem fé, você não agrada a Deus. Resumindo. Então tá, eu oro o dia inteiro. E por que eu paro para orar? Porque quando eu paro para orar, eu estou ativando mais a minha fé. Então por isso que eu preciso parar para orar. Porque aí o que acontece? Eu vou estar usando da minha fé. Porque tipo assim, né, Manuel? Vamos supor, eu vou usar um exemplo aqui. Você tá aqui na rádio, aí deu um intervalo aqui, né? Tá, daí você, né, você tá em oração, tipo assim, né? Tô em oração. Mas daí chega um e conversa contigo, né? Aí já corta a oração, você precisa dar a resposta, né? Então, quando você para orar, é porque você tá parando porque você acredita num Deus e você tá alimentando sua fé. Então, todas as vezes que nós paramos tudo que a gente tá fazendo, liga um louvor e daí adora o Senhor, nós estamos expressando a nossa fé. Amém. Embora a gente ore todo o tempo, mas a gente precisa parar para expressar a nossa fé, né? E quando expressamos a nossa fé, Deus nos dá mais fé e isso agrada o coração de Deus, né? Então, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, né? Não sei se eu cheguei a te responder, dá pra falar, falar bastante disso, sabe? Sem dúvida. Mas é dessa maneira que hoje eu faço. Então Amém. eu tenho um momento, aí você vai me perguntar, e aí qual que é os horários que você para? A hora que ele me chama. Ei, glória.
A hora que o Espírito Santo fala assim, ó, mano, Para. tem vezes que eu tô trabalhando e eu tô operando no mercado, né? Aí, nós estamos na sala conversando ali, ó. Daqui um pouco, cara, o Espírito Santo fala assim, ó, para um pouquinho aí. Meu Deus, eu paro ali, ó, eu paro, boto o mudo na sala, né? Ligo o louvor ali, até o ponto da minha mulher chegar lá, eu baixo um pouquinho o som. Sabe, Manuel, você começa a ter a tua intimidade começa a ficar mais fácil, cara, né? Porque assim, ó, você para num momento pra conversar com a sua esposa, você não para. Você tá todo momento ali ligado com a tua esposa, né? E então, tipo assim, só que tem um momento da tua intimidade que você precisa parar tudo, tu e ela, sabe? Para assim, ó, para estar junto. Então eu creio que esse relacionamento, né, é assim com Deus. Tem um momento que ele vai te chamar. Ele vai dizer assim, ó, agora para tudo. Né? Vamos ser adulto aqui. Quando a nossa esposa chama nós não paramos tudo. Né? Então, eu creio que quando Deus fala assim para nós, para tudo. Né? E vem aqui comigo. Né, filhinho, amado. Vem cá, Então, papai quer conversar contigo. Aí esse momento é o momento que tu se derrama, né? Claro que também há um momento, Manuel, que é super importante, que é o que hoje a gente executa na nossa igreja, que é a questão da oração em unidade. Porque a palavra diz, onde um ou dois estiver falando em meu nome e concordando, ali eu estarei. Então hoje, quando a gente ora junto com a igreja, é um outro ato assim de fé muito poderoso, porque a própria presença do Senhor se manifesta, né, no corpo da igreja. E quando a presença se manifesta, você não precisa pedir para uma enfermidade sair. A enfermidade sai porque nada resiste à presença de Deus. Glória a Deus. Né? Então eu creio que também essa oração em unidade é fantástica. Nunca, né? Nunca deveria ter acabado, né? Tipo, né? Porque tem algumas igrejas que não tem essa prática, né? Mas quem parou com isso, comece de novo. E aí a pergunta é, Manuel, tem gente que pensa assim, ó, mas a igreja inteira tem que estar reunida. De novo a gente está indo contra a palavra. A palavra diz 2 ou 3. Então, Manuel, se você eu e o meu pastor decidir orar pela igreja, a presença de Deus vai se manifestar. Glória a Deus. Então a gente, né? Claro que hoje nós estamos num pessoal ali, hoje nós estamos num grupo, como é que é? Os atalaias. Os atalaias do Senhor, Bênção, né? Glória a Deus. Hoje nós somos atalaias do Senhor. Então o pessoal tem entendido e cada vez está chegando mais. E o que o pastor tem ensinado para nós nesses dias, Manuel do céu, tem sido da parte de Deus, tem sido poderoso, porque ele tá tirando aquilo de nós que é assim, ó, vou orar porque eu preciso de algo. Ele tá tirando isso de nós, porque agora a gente tá orando, por quê? Porque Deus já deu algo para nós, e nós precisamos tomar isso por posse, né? Então ele tá implantando isso no nosso coração tremendamente, e cada dia tem sido uma bênção, as orações, você faz parte, né? Nós fizemos parte, né? Agora eu te digo, e isso que você tá falando, né, é algo que você identificou lá atrás, que você disse assim, ó, eu preciso me esvaziar da religiosidade. E a gente só consegue começar a enxergar dessa forma se esvaziando da religiosidade. Exatamente. E se você quiser fazer isso com a força do teu braço, você também não consegue. Você precisa, para te sair da religiosidade, você precisa do poder de Deus. Você precisa do poder de Deus. Você precisa dizer assim, ó, Deus, eu quero sair desse negócio, mas eu não consigo sair. Eu preciso que o Senhor me tire daqui. Porque eu sei que o Senhor tem autoridade sobre todas as coisas. Amém. Então quem te tira da religiosidade nunca é você. Você nunca sai da religiosidade. Tanto que assim, ó, até hoje eu tenho ainda comportamentos religiosos assim, na questão de tipo assim, né? Não faz isso, né? Sabe? Não tem aquele comportamento de filho, né? Às vezes em quando. Então, até hoje ainda. Então, tipo assim, ó, peça pra Deus em oração que o favor dele te alcance cada vez mais. Aleluia. Então, aí você começa, né? Deus começa a te tirar de lá. Não é você sair. Ei, né? glória. É identificar, né? Você Isso, identificar e deixar ser transformado. Exatamente. Por isso que a palavra fala, né? Que a gente tem que se esvaziar, né? Ou seja, tirar tudo que tem dentro da gente. E só que isso não é da noite pro dia. A gente fala, é um processo, né? É um processo. processo. É o negar a si mesmo, né, Manuel? Todo dia. É o negar a si mesmo que Jesus fala, né? Então, todo dia. Eu creio que é dessa maneira, né? Verdade. Alisson, 9h48, estamos quase fechando uma hora aqui, mas eu queria que você deixasse um recado para os jovens e para os pais
Dos Por jovens. quê? Dos jovens, exato. Por que eu estou levando essa imagem, né, de juventude? Porque você é um jovem, Sim, né? sim, tá certo. E você teve toda uma fase na sua vida, né, familiar. Uhum. Tem ainda, eu sei que tem testemunhos ainda de casal e a gente vai conversar, né, esposa e tudo. Vamos ainda bater um papo muito legal ainda, muito em breve. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem, deixasse algo específico, direcionado para o jovem que está aí, não sabe o que fazer, totalmente, sabe, se vem para a igreja, não vem para a igreja, ou que tem ouvido só, né, que acha que é bobagem, né? E para o pai que está desesperado, pedindo, não sei o que fazer com meu filho. Vamos começar então na questão dos pais. Por quê? Quem que é a autoridade sobre o jovem? É o próprio pai. Então, quando você for conversar com alguém, você procura sempre a autoridade do lugar. Porque quando você conversar com a autoridade vai resolver o resto. Então, o problema dos jovens não são os jovens, né? São quem é responsável por eles. Agora, é culpa de tipo assim, é culpa tua. Não é essa culpa tua. É a questão da falta do conhecimento. Então, o que eu digo pros pais, né? Aí os pais estão preocupados. Vamos usar um exemplo. Meu filho tá na droga. Aí o pai... Sabe o que o pai faz, Manuel? Ele bota toda a fé que o filho vai sair das drogas, que eu preciso que o pastor ore pelo meu filho, que eu preciso que o mundo se mova por causa do meu filho. Estamos indo contra a Bíblia. Qual que é a oração que o pai deve fazer? Né? Isso é o que eu ensino para minha mãe, por causa do meu irmão. Eu tenho um irmão mais novo, né? É o quê? Busque a Deus. Busque a Deus. Conheça o que está escrito na palavra de Deus. Não se preocupe com teu filho. Porque Deus está preocupado com você. Quando tu tirar o foco do teu filho, né? Tá tudo no meu filho o foco. E ele tá perdido. Tira o foco do teu filho e bota o foco em Deus. Não tem nada que Deus não possa resolver na tua vida. Agora, se o foco tá todo no seu filho, como que Deus vai entrar nessa história? Eu preciso que o meu filho saia das drogas. Sabe, o meu dia, a minha oração do dia, né? Que é ficar o dia inteiro falando sobre algo. A minha oração do dia é a minha preocupação que o meu filho tá nas drogas. Qual o relacionamento que você tem com Deus? Nenhuma. Então, primeiro passo, né? Claro que se trata até de uma palavra meio forte, né, Manuel? Assim, mas claro que assim, ó, a tua preocupação como pai, não tem como tu negar ela. Ele tá nas drogas e você tá amando essa pessoa. Você tá amando o teu filho. Não muda. O teu amor não muda. Então, se o teu amor não muda, se esforça um pouquinho mais em se relacionar com Deus. E a hora que tu acessar o Altíssimo, e o Altíssimo vê o justo, né, sofrendo por algo, ele vai lá e pega. Né? Ele vai lá e tira o filho das drogas. Porque eu creio assim, ó, que... Por que ele está nas drogas? Né? Por uma falta de conhecimento dos pais. Certo? Isso a gente precisa pontuar. Por quê? Se os pais têm um conhecimento... Estou falando um conhecimento bíblico da parte de Deus. A gente está falando, né, das coisas de Deus. Então, quando você tem esse conhecimento, você blinda o seu filho. Agora, quando você não tem esse conhecimento, ele está sem blindagem. Então, tipo assim, ó, se ele tem um perfil que o quê? Que ele vê algo no mundo e gosta, ele vai repetir aquilo, né? É a referência dele. É a referência dele. Não tem a referência paterna ou materna. É como que se fosse assim, ó, o conhecimento do mundo, nossa, é muito mais legal do que o de Deus. Mas o de Deus ele ainda não conheceu. Porque no momento que você conhecer, você tiver o pleno conhecimento das coisas de Deus, né? Conhecereis a verdade. Assim, ó, a Bíblia... A gente fala o dia inteiro de Bíblia, né, Manuel? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, no momento que ele tem o conhecimento, né, que é a responsabilidade de quem colocar esse conhecimento no coração do jovem? Dos pais. A Bíblia não fala isso? Né? Ensina o teu filho, né, por onde ele tem que andar. Então, eu creio que é esse dever. E assim, ó, e pros jovens. Mas Alice, o que tu tem pros jovens? Né? Eu tenho assim, ó, você vai quebrar a cara. Eu tenho amigos meus... Né, olha só, eu sou novo, então eu cresci com um monte de amigo. Hoje, eu creio que eu vivo para fazer aquilo que Deus quer fazer na minha vida.
Eu vivo aqui na terra para quê? Para governar sobre essa terra. Amém. Né? Para estabelecer o governo, né? Claro que não com a minha força, mas pela vontade de Deus. E nessa minha caminhada, muitos me acompanharam, Manuel. Muitos amigos meus me acompanharam. Quantos estão comigo até hoje? Aonde que eu tô hoje, né? Nesse nível, não o nível que eu quero dizer nível maior, mas tipo assim, ó, nessa caminhada com Deus até hoje, né? Sendo convidado para compartilhar a vida, né? E a transformação que Deus fez na minha vida. Aonde estão esses meus amigos? Muitos morreram. Eu tenho 28 anos. Amigo da minha idade morreu. Muitos estão nas drogas, né? Eu vou dizer pra ti, amigos meus que se batizaram comigo estão nas drogas, estão perdidos. E tudo por quê? Porque eles, né, escolheram ficar com o conhecimento do mundo. E eu, um pouco diferente, eu quis dar uma investigada um pouco mais, né? Eu quero ver qual que é esse conhecimento que liberta mesmo, né? Qual que é esse conhecimento? E aí, a palavra diz assim, ó, se você pedir, ele vai dar. Então, se o jovem quer um conselho, faz assim, ó, peça para Deus te mostrar o conhecimento que ele tem, que você vai ser liberto de tudo isso, né? E larga desse conhecimento do mundo. Larga desse conhecimento do mundo. Ele que nem o nosso pastor falou no último, né? Aquela palavra ali, ó, é de olhar 10 vezes, né, no YouTube, né? Cara, ele começou a nos abençoar e começou o seu milagre nas trevas. Verdade. Nas trevas, é lá que começa o nosso milagre. Fomos transportados das trevas para a maravilhosa, né, luz, né, para o reino da luz, né. Então eu creio que a mensagem que eu deixo para eles é assim, ó, se pergunte, qual que é o conhecimento que Deus tem para mim? E aí você vai encontrar a palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, porque isso que o mundo oferece é simplesmente, são cadeias e prisões, né. Aleluia. Glória a Deus. Ficou claro? Show de bola, Alisson. Eu sei que a gente ainda vai bater muito papo por aqui ainda, tá? A rádio está à disposição, cara, trazer palavra, enfim, né? A rádio é de todos nós. E foi um prazer compartilhar um pouco da sua vida, né? Sim. Daquilo que você já tem vivido desde que você conheceu a Jesus aí. E eu sei que você busca muito a palavra, você estuda bastante, é um conhecedor, acompanha muitos mestres aí, né, da palavra e pastores que têm também transbordado e a gente procura acompanhar cada um e não adianta, tu tem que buscar. Né? Esse detalhe aí, ó, quando você buscar um pouquinho do conhecimento, você nunca mais consegue sair do conhecimento de Deus. Exatamente. Porque é gigante, mano. É gigante. Porque todo quanto dia. mais tu vê, mais tu quer saber, né? Mais tu quer saber. Mais e mais. Mais tu quer saber, cara. Glória a Deus. Cara, obrigado, viu? Mais uma vez, obrigado. Deus te abençoe, tá? Amém. Dá pra nós finalizar com uma oração? Vamos lá. Tá. Senhor Deus, eu peço, papai, na autoridade que foi dada, né, para Jesus, e Jesus deu essa autoridade para nós. Eu peço que, se de alguma maneira o Senhor possa usar essas palavras que a gente falou aqui, que o Senhor possa trazer clareza no coração das pessoas, que as pessoas possam ser tocadas, não por causa que, eu sou melhor que ela, mas sim porque eu entendi o favor de Deus e eu quero transmitir esse favor de Deus para essas pessoas. Assim eu oro e eu dou graças a Deus pela vida do Manuel, por toda a equipe aqui, por toda essa movimentação que vocês estão fazendo, porque vocês estão perdendo tempo da vida de vocês para fazer aquilo que Deus chamou vocês para fazer. Então eu declaro as bênçãos de Deus sobre a vida de vocês, que vocês consigam acessar aquilo que no mundo espiritual já foi dado para vocês, em nome de Jesus. Assim eu oro e eu declaro que a bênção está sobre vocês. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Glória a Deus. Valeu. Um abraço. Abraço. Gente, é isso aí. Fechando mais um Compartilhando Vida. Sexta-feira que vem estaremos com mais, né? Tem quinta-feira, então, toda quinta-feira o Café com o Pastor. E lembrando, vai ficar nas redes sociais, tanto Facebook quanto YouTube também, vai ficar à disposição. Então compartilhe, né, com mais pessoas o Compartilhando Vida aí. E é bênção, deixa aí os seus depoimentos, deixa o seu like, se inscreva nos canais aí e também baixe o aplicativo. Para você que ainda não baixou o aplicativo da Rádio Gênesis, baixa, vai lá no Google Play e baixa lá Gênesis Rádio Web, que vai ter música 24 horas a rádio e sempre nos momentos específicos nós trazemos, então, programas como esse. Tá bom? Vamos lá então, a gente segue por aqui na programação e a programação é 24 horas com muita música. Um abraço para você.